E como é que tu enxerga o nível da arbitragem brasileira? Precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. E eu vejo a arbitragem como uma peça da engrenagem. Para melhorar a arbitragem não basta melhorar só o árbitro. Tem uma série de coisas ao redor que precisam melhorar. Vamos lá. Primeiro ponto que eu vejo é que a arbitragem terminou o Brasileirão muito fragilizada. Porque existiam problemas acontecendo, existiam erros acontecendo, e se a gente pegar historicamente todos os anos no Campeonato Brasileiro, na reta final tem dedo apontado para a arbitragem. Por quê? Porque na reta final é quando as coisas acontecem. É quando os pontos definem quem sobe, quem desce, quem briga e quem não briga. Então na reta final, pode anotar, daqui a um ano, dezembro de 2022, a gente vai estar falando de um campeonato em que na reta final deu muita treta de arbitragem. Pode anotar. Porque dava treta antes do VAR. Só que a treta era sem vídeo. Agora a treta é com vídeo. Tinha menos discussão, né? A discussão era... Talvez houvesse mais lances, porque hoje o VAR salva, por exemplo, situações de impedimento, mas ao mesmo tempo em que tinha mais lances, na era do VAR, com menos lances, os lances são mais, prova, entre aspas, mais fortes, assim, né? Porque, vamos lá, sem o VAR tinha 10 erros. Com o VAR tem 3. Só que a gritaria dos 3 com o VAR é 10 vezes maior do que a gritaria dos 10 sem o VAR. Porque tinha muito errinho que o VAR passou a corrigir e que hoje a gente não considera mais como erro. Porque um gol impedido hoje é um gol que tem uma régua para medir. Mas essa é uma parte do processo, uma arbitragem que terminou fragilizada. Mas por que terminou fragilizada? Porque a arbitragem tinha um comando, e esse comando era do Leonardo Gaciba, que podia ter todos os problemas que a gente quisesse apontar, podia ter fragilidades, podia ter falhas, podia ter uma série de coisas que precisavam ser melhoradas no trabalho do Gaciba, mas tinha um comando. Quando faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, tu vai lá e demite esse comando, a arbitragem não sabe mais para onde é que olha. Não sabe mais o rumo. E aí vira um interino. É como se tu pegar um técnico e demitir na reta final do campeonato e colocar um interino. E o Alício Pena Júnior é um cara que conhece a arbitragem, que sabe de arbitragem, era o vice-presidente da comissão de arbitragem, mas ele, mesmo sabendo, tendo todo o respaldo do mundo, ele era o vice-presidente que assumiu interinamente. Ele não era o novo chefe da arbitragem. Então, dificilmente, a arbitragem vai ter uma diretriz clara. É como um time de futebol, volto a dizer. Tu pega um time na 30ª rodada, tu demite o treinador e bota o interino, vai mudar a peça, vai mudar esquema. Como é que faz? O cara vai entrar em campo no piloto automático. Melhorou a arbitragem com a saída do Gaciba? Não. Continua acontecendo a mesma coisa, não mudou nada. A diferença é que piorou porque não tinha um comando. Até pelo menos o Gaciba tinha uma linha de raciocínio que ele estava seguindo. E como é que funciona isso para os árbitros? É péssimo. Como é que é essa linha, assim? É péssimo, porque eles tinham pelo menos uma direção. Quando passa a não ter essa direção, aí fica muito pior. Por quê? Porque os dirigentes que estavam reclamando até aquele momento, quando eles recebem a cabeça do Gaciba, eles se sentem no direito de dizer, tá vendo só? Eu tava certo. Eu tava certo, derrubaram o Gaciba porque o erro que aconteceu com o meu time foi isso. O erro que aconteceu com o meu time foi aquilo. E o jogador, quando entra em campo, ele entra sabendo que o árbitro tá mais pressionado do que estava antes. E ele sente isso em campo, claro, né? Com certeza. Claro que sente. Então, assim, quando eu digo que a arbitragem para melhorar é uma peça da engrenagem, o primeiro ponto é ter um comando claro e ter um respaldo da presidência da CBF. A CBF hoje é uma entidade sem presidente. Quem é que manda na CBF? Fica difícil, né? Quem é o presidente da CBF que diz pro cara da arbitragem, diz assim, ó, cara, olha só, tá uma palhaçada dentro de campo. É jogador peitando o árbitro, é jogador botando o dedo na cara de árbitro. É aquilo que a gente tava falando. É uma ali, bagunça, é uma várzea. Aí eu te digo assim, ó, vai lá, manda o cara dar amarelo. Porque aqui, ó, eu sou o presidente dessa porra e eu te banco. Vai lá e faz. Mas o presidente não banca nem ele. Vai bancar o cara da arbitragem? Sim. Não tem presidente. Então começa errado, porque não tem um presidente na CBF para bancar a entidade. E para ele dar o respaldo pro cara que comanda a arbitragem e dizer assim, cara, carta branca, faz o que tu quiser porque eu tô aqui, ó. Eu sou teu escudo aqui, ó. Eu vou contigo até o fim. E aí como é que fica pro presidente da comissão de arbitragem chegar pro árbitro e dizer assim, cara, vai com os 2 pés porque eu tô seguro, eu tenho um respaldo atrás, entendeu? E aí tu vai enfraquecendo, tu enfraquece do topo.
Tu enfraquece desmancha o segundo castelo, degrau, né? Tu enfraquece o terceiro. Quando chega na ponta do árbitro, o árbitro entra em campo balançado já. E aí o que acontece? O jogador tá sempre querendo ferrar a arbitragem, tá sempre querendo bater boca, reclamar. Tem jogador que pede VAR em lateral. E reclama, VAR em lateral, e peita é árbitro, foda. empurra árbitro, xinga bandeira, ofende bandeira. É muito difícil apitar arbitragem. O exemplo que eu sempre dou é mais ou menos o seguinte, tá? Imagina um professor numa sala de aula. Tem 30 alunos. Cara, se os alunos não querem, o professor não vai dar aula. Pode ser o melhor professor, pode ser pós-graduado, PhD, pode ser o Einstein dando aula de ciências. Ele não vai dar aula. Se os alunos não querem, não vai ter aula. Porque os alunos não vão deixar a aula acontecer. Agora, mas se o professor é bom, ele prende a atenção dos alunos. Cara, não existe isso. Vai ser meia dúzia no Não máximo. existe isso. Enquanto os alunos não quiserem ter aula, não vai sair aula. Pode ser o melhor professor do mundo. Então, o primeiro ponto é os alunos irem para o campo, irem para a aula, sabendo que eles estão indo para uma aula. Sabendo o que eles têm que fazer. Eles têm que jogar futebol. E quem apita é o árbitro. Eles vão respeitar Isso a aí tu autoridade sempre do fala, árbitro. né? E eles não respeitam. Nas jornadas. Então assim, cara, não adianta querer melhorar a arbitragem dizendo porque esses árbitros são fracos, eles não seguram o jogo. Eu não estou dizendo que os árbitros são maravilhosos, que a culpa é só dos jogadores. Não, os árbitros precisam amadurecer, precisam evoluir mais do que isso. Eles precisam apitar como se não houvesse VAR. Porque tem muito árbitro que se apoia na bengala do VAR e não consegue apitar o jogo. É o que eu penso hoje em dia sobre isso. Só que essa insegurança, ela é parte do árbitro, mas ela é parte também de um processo e de um contexto que fragiliza a arbitragem. Então, assim, não vai melhorar a arbitragem em 2022. A arbitragem em 2022 vai seguir tendo os mesmos ou mais problemas do que em 2021. Achar diferente é uma ilusão. E tu acha que o árbitro não pode ter ele mesmo se bancar? Tu acha que é, por exemplo, o Daronco é um cara que eu vejo que se impõe um pouco. Tem árbitro que se impõe. Mas depende, né? Daí depende do árbitro. Perfil do cara, Depende do árbitro. Tem árbitro que se impõe. Mas, por exemplo, Grêmio e Corinthians. O Bruno Arleu de Araújo, que é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Eu falei isso a temporada inteira, ele foi eleito o melhor árbitro pela CBF. Grêmio e Corinthians. No primeiro tempo, cara, se não fosse o Arleu, o jogo tinha descambado. O jogo tinha descambado, e tanto que quase descambou quando teve a treta lá do Roger Guedes. Quase descambou o jogo. Teve uma hora que o Bruno Arleu estava marcando tudo. Ele marcava a falta e não dava amarelo. Na segunda vez que ele tomou uma roda dos caras do Grêmio, tomou uma roda dos caras do Corinthians. Na segunda roda ele chegou pros caras, chamou o capitão de um lado e do outro e falou assim, cara, acabou. É o que eu sempre falo. Acabou, cara. Só que assim, é o Arleu, Claro. o melhor árbitro do Brasil. Depende da Tu situação. pega um cara que não tem esse estofo, ele não consegue segurar. O jogador não respeita. Agora o Arleu chegou, chamou os caras e disse, acabou. Acabou porque eu não vou apitar esse jogo aqui. Se vocês não fizerem isso aqui, acabou a brincadeira. Então, não é todo árbitro que faz isso. E num ambiente fragilizado, poucos árbitros vão fazer. O árbitro que vai conseguir fazer isso vai ser a exceção. E daqui um pouco esse árbitro vai errar também. E aí vai parecer que nada presta. Agora eu tô me lembrando, e aquele lance lá do Daverson que caiu lá quando o Pitana encostou nele. O que se faz naquilo? Isso é a prova do futebol brasileiro, ri, né? Não pode dar cartão pro cara, né? Não, só que daí tem uma coisa, tá? Não, eu não sei, por isso que eu tô perguntando. Não, eu acho que deveria... Eu daria o cartão pro cara, mas vem cá, cara. Eu acho que deveria dar cartão pro Daverson, tá? Mas assim, ó, eu posso até estar errado. Se eu tiver errado, a produção me corrige aí, por favor. Mas o Daverson já tinha amarelo. Então, assim, naquele momento do jogo, naquele momento da prorrogação, se ele dá um amarelo, expulsa o Daverson, dá um gol, acabou o jogo. Então o árbitro ele tem que apitar o jogo com esse contexto também. O que o cara quer ali? É malandragem, né? Sabe? Será que eu vou entregar pro cara o que ele quer? Eu vou beneficiar o infrator? Ele quer apatifar o jogo. Claro, e entrava todo mundo lá no campo. Né? Então, assim, o árbitro tem que apitar o jogo com esse contexto. E ali o Pitana, com a experiência que tem, ele ainda brincou com o Daverson, olhou pro banco e falou, se quiserem chamar o VAR, pode chamar. Eu só fiz aqui, ó. Cara, é ridículo. Tem que rir. Mas isso aí é o exemplo do futebol brasileiro. O Daverson é o retrato do futebol brasileiro.